Supremo Tribunal Federal negou nesta segunda-feira um habeas corpus a Yuleider Morales Chances, o crespo colombiano, condenado aqui no Brasil a 7 anos de prisão por associação para o tráfico internacional de drogas. A gente volta para São Paulo com Milena Vogado para que ela conte essa história para a gente. Boa tarde, Milena. Oi, Rafa, boa tarde, tudo bem? O Yuleider, ele está há 11 anos foragido da justiça brasileira. Ele, de acordo com as investigações da Polícia Federal, é um colombiano que tem uma fazenda junto com o pai dele, Cristóbal, de alcunha Papi Supremo. Na Bolívia, eles têm uma fazenda de produção e refino de cocaína. Então, ali eles plantam a substância, tratam a substância. De lá, a cocaína vem para o Brasil. Ela é escoada pelo Porto de Santos até principalmente a Europa, países como Itália e Bélgica. Entre os clientes do Yuleider, a gente tem integrantes do PCC, células que comandavam o tráfico transoceânico de cocaína ali no Porto de Santos. Porque a gente está falando isso agora, a investigação é longa realmente, são 12 anos que esses fatos se referem, são de 2014, mas como você adiantou, Rafa, foi na segunda-feira agora a primeira turma do STF, com o voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia. Eles negaram um habeas corpus, porque o Yuleider, ele foi condenado a 7 anos de prisão por associação para o tráfico, com base nessa investigação, mas está foragido da justiça brasileira desde 2015, há 11 anos, mas a defesa dele continua atuante no Brasil. A defesa, eu vou adiantar desde já, nega as acusações, diz que as provas são frágeis e que elas se referem a um fato específico, que eu posso entrar mais em detalhes. Sobre esse fato de 2014, a PF estava investigando esse tráfico internacional de drogas ali no Porto de Santos, interceptaram comunicações entre os narcotraficantes e descobriram esse Yuleider de vulgo Crespo. Ele também é chamado pelos investigadores e nas comunicações entre os narcotraficantes de Crespo. O Crespo era o responsável, como eu falei, pela produção e refino da droga. Essa droga chegava em Santos e a PF, ali a partir da interceptação das comunicações, eles foram até um McDonald's em março de 2014, flagraram a entrega de 57 quilos de cocaína. Essa investigação prendeu alguns suspeitos ali na hora em flagrante. Depois, mais tarde, em setembro daquele ano, ele chegou a ser detido lá na Colômbia, no país natal dele, mas ele ficou só um mês detido, porque o Ministério Público Federal daqui do Brasil não tinha apresentado uma denúncia a tempo, estava estendendo já o tempo de instrução criminal, passando do prazo legal. Precisava ter apresentado uma acusação formal antes disso. Então, o habeas corpus foi concedido pelo STF brasileiro, mas em 2015 o novo mandado de prisão foi expedido e desde então ele já estava fora do radar. Assim que ele foi solto, ele escapou do radar das autoridades brasileiras e agora não se sabe o paradeiro dele. A gente trata os fatos dessa fazenda e dessa exportação de cocaína no presente porque ele está fora do radar das autoridades. E uma coisa também que traz muito para a atualidade é que nessa terça-feira, no dia seguinte, a negativa do STF sobre o habeas corpus dele, foi preso pela Polícia Civil em Santos, em um apartamento de Santos, o Portuga, Leandro Andrade, de alcunha Portuga. Ele é um cara definido pelas autoridades ali como alguém que é relacionado ao André do Rap. André do Rap dispensa apresentações para quem acompanha o noticiário de segurança pública e de crime organizado. Ele é o narcotraficante que comanda as operações do PCC no Brasil da exportação da cocaína e está foragido desde 2020. Esse Portuga não assumiu no lugar do André do Rap, mas ele fazia parte da operação, continuava cuidando da logística ali. Ele cuidava especialmente de qual terminal sairia a droga, de qual embarcação utilizar, qual rota fazer. Ele foi preso agora e as investigações, a apuração que eu fiz aqui na redação de São Paulo, indicam que tanto o fazendeiro quanto o Portuga, eles tinham relações lá no passado já. Teve um episódio em 2014 que uma droga, cocaína, produzida pelo Yuleider, foi apreendida pela polícia italiana, chegando lá em Joia Tauro. A quadrilha ficou apreensiva, então, meu Deus, a gente não sabe agora para onde enviar, por qual rota enviar, já que as apreensões estão mais firmes. A solução deles foi procurar o Portuga, preso nessa semana,
para definir uma nova rota. E como ele é muito próximo do André do Rap, muito próximo do grande comando do PCC na exportação de cocaína do Brasil, ele deu uma nova rota, deu um novo terminal ali no Porto de Santos, novas embarcações que poderiam ser usadas. Então, a PF consegue linkar todos esses dados. E essas pessoas que vão da Colômbia, Bolívia, passam pelo Brasil, passam pelo Porto de Santos, uma dinâmica bem conhecida, já que a gente já noticia bastante aqui no Metrópolis, e que leva droga à África e principalmente à Europa. Milena, muito obrigado por participar com a gente aqui no Agora Metrópolis. E não tem nada a ver com a sua notícia, mas esse clima aí, esse sol todo em São Paulo em agosto, é real isso aí atrás de você? Você acredita? Não fala muito porque senão estraga. Eu tô achando tava frio agosto. até ontem. Tá muito bonita essa cena. É melhor não elogiar. Tá parecendo aqui mas Brasília. Brasília tá no sol. Elas estão uma loucura. Não, Rafa, tá uma loucura essas mudanças climáticas. Parece que semana que vem vai esfriar de novo. A gente tá meio doido aqui, a gente tem que aproveitar. Tá chegando o final de semana, tá fazendo sol, calor, vamos aproveitar. Tá calor aqui, graças a Deus. A gente tá usando camisa, sim. Sem blusa de frio. Porque, olha, agosto, eu já passei uns agostos aí que, olha, foi só desgosto de tanto frio. Mas, assim, pelo que eu tô vendo aí. Mas, se bem que a vista daí, eu conheço o Metrópolis aí em São Paulo, a vista é sempre bonita, mesmo quando tá nublado. Mas, enfim, aí tá bem mais bonita agora. Obrigado de novo. Obrigada, viu, Rafa? Bom trabalho. Olha, e você tem acompanhado